Uma grande vantagem de você fazer a modelagem utilizando diagramas UML do seu problema antes de programar o código propriamente dito, é que você vai tornar o processo de codificação muito mais rápido, muito mais mecânico. Você vai olhar para sua classe, vai olhar para o seu modelo. Fala, doutor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Engenheiro Moderno. No vídeo de hoje vamos aprender a programar criando uma simulação de batalha entre dois gladiadores. E é isso mesmo, nesse vídeo você vai ter ação. Nesse vídeo vamos explorar conceitos de programação orientada a objeto, entender como criar diagramas de UML para modelar esse tipo de problema. Vamos aprender como utilizar as bibliotecas Randall e Time para deixar a nossa simulação mais dinâmica. Antes de colocar a mão na massa, vamos entender o que vamos construir aqui nessa simulação. Você está vendo aqui na tela o pôster do novo filme do Gladiador, Gladiador 2, lançado recentemente. Eu ainda não vi esse filme, então não posso falar muito sobre ele. Se você já assistiu, pode comentar aqui embaixo. Mas eu lembro do filme clássico, daquele filme que foi lançado há um bom tempo atrás. E nós vamos fazer a simulação exatamente da batalha entre o Máximos e o Cômodos, que é o imperador malvadão lá que tramava todas as artimanhas aí contra o gladiador. Vamos fazer uma simulação de batalha entre eles dois. Vamos modelar vários aspectos aqui dessa batalha, como força, como a saúde, como também as armas que eles vão utilizar e tudo mais que nós precisamos para criar essa simulação de batalha. Vamos também criar aqui uma modelagem para a arena onde eles vão lutar, o Coliseu. E você vai entender como aplicar os conceitos de programação orientada a objetos para criar esse tipo de simulações. Você pode utilizar não para apenas modelar situações de batalha, mas qualquer outra aplicação. Eu vou dividir esse vídeo em três partes. Primeiro a gente vai ver uma definição do que é programação orientada a objetos. Depois nós vamos ver a modelagem da simulação usando o diagrama UML. Vamos também entender o que é o diagrama UML. E por fim, eu vou apresentar o código para você. Nós vamos programar essa simulação usando a linguagem de programação Python. Então, para início de conversa, o que é programação orientada a objeto? Podemos dizer que programação orientada a objeto é um paradigma de programação. Ou seja, é um molde, é uma abordagem, é uma maneira que você tem de programar. Existem várias maneiras. Existe a programação estruturada, existe a programação orientada a objetos, existe a programação funcional. Cada uma é indicada, é adequada para um tipo de situação. Programação orientada a objetos é indicada quando você quer encapsular informações do mundo exterior. Você quer esconder, você quer proteger essas informações, você pode utilizar o paradigma orientado a objeto para fazer isso. Ela é composta por classes, objetos, métodos e atributos. Eu vou explicar para vocês o que é cada um desses itens logo mais. Aguenta um pouquinho aí. E a programação orientada a objeto, o grande benefício dela é que ela permite a reutilização de código através do mecanismo de herança e de polimorfismo. Mas esses dois conceitos, herança e polimorfismos, são conceitos mais avançados que nós não vamos ver no vídeo de hoje. Se você quiser que eu explore mais esse conteúdo, comenta aqui embaixo e diga se você quer realmente entender programação orientada a objetos de modo avançado para explorar esses conceitos também com você. Na programação orientada a objetos, é muito importante você entender a diferença entre classe e objeto. O que é uma classe? O que é um objeto? A classe é usada para você modelar uma entidade. Ela é usada como um molde. O objeto é você utilizar esse molde. A gente chama assim, instanciar uma classe. A classe é utilizada para representar uma entidade no nosso problema. No nosso exemplo, a classe vai representar o gladiador e a arena onde eles vão batalhar.
Só que esses conceitos ainda são conceitos abstratos quando a gente fala de programação orientada a objetos, são algo bem abstrato. Para deixar ela um pouco mais visual e um pouco mais concreto, nós usamos o diagrama UML para representar esses conceitos que são abstratos de forma visual. Eh, então vamos usar os diagramas UML para fazer a modelagem das nossas classes. O ML vem de Unified Modeling Language, então linguagem de modelagem unificada. Modelagem unificada. Esse é o significado de UML. Existem vários tipos de diagramas UML. Existem o diagrama de classe, que é esse que eu vou mostrar para vocês hoje. Existe também o diagrama de caso de uso. Existe o diagrama de estados. Também existe diagrama de comportamento. E vários outros. Esses são os principais. E hoje eu vou te mostrar como utilizar o diagrama de classe para modelar as classes da orientação objeto que nós vamos simular aqui nesse problema. Então, nessa imagem que você vê, existem duas classes. As classes no diagrama ML são representadas por caixas divididas em 3 compartimentos. Você tem um nome aqui da classe. Você tem os atributos, que são as características de cada classe. Tem também os métodos, que são as ações. Então, os atributos estão ligados a estados desse objeto e os métodos estão ligados às ações que ele executa. Por isso que você vê aqui na classe gladiador um nome, uma quantidade de vida, né? Vida máxima, vida atual, quantidade de força, uma variável força, habilidade, armas, com vida. Cada um desses atributos pode ter um tipo, por exemplo, nome pode ser do tipo string, texto, vida pode ser do tipo inteiro, vida atual também pode ser do tipo inteiro. Você pode acrescentar essas informações na descrição do seu diagrama. Como é que eu poderia fazer isso? Então, eu risquei aqui, mas vou fazer aqui na classe arena. Então, se eu quisesse dizer que o nome é do tipo string, eu colocaria 2 pontos e o tipo, né? String. Número de espectadores, 2 pontos, inteiro. Vou colocar aqui int. E assim eu posso especificar o tipo de cada atributo relacionado a essa classe. Aqui, ó, na parte de métodos, também poderia descrever um pouco melhor cada método que esse gladiador faz. Nesse caso, ele pode fazer um ataque, ele pode sofrer um golpe, pode curar, obter status. Então, um ataque, por exemplo, que eu poderia passar a arma que ele está usando como parâmetro. Sofrer golpe, aqui a força foi aplicada. Curar, quantidade de vida que ele vai curar, né, se ele tomar alguma medicação, por exemplo. Então poderia descrever melhor ainda esses métodos, usando também os parâmetros nessa declaração. Mas é importante observar que nós podemos usar o diagrama de classes da OML para modelar as classes da programação orientada a objeto que nós estamos aplicando no nosso problema. Uma grande vantagem de você fazer a modelagem utilizando diagramas UML do seu problema antes de programar o código propriamente dito é que você vai
tornar o processo de codificação muito mais rápido, muito mais mecânico. Você vai olhar para sua classe, vai olhar para o seu modelo e vai, eh, transcrever, vai transformar o que você está vendo ali em código. Então vai ser bem direto essa parte, essa essa transcrição. Você vai apenas seguir o que está escrito no diagrama, nada mais que isso. É claro que a parte dos métodos, não dá para você ter a definição toda do método aqui nessa representação, né? A parte que realmente vai eh, realizar alguma operação, mas você já tem ali uma direção do que fazer. Aí no seu código você pode especificar o que cada um desses faz. Então, chega de conversa, tá aqui a camisa, ó. Falar é fácil. Eu quero ver o código. Vamos lá pro código então agora? Vou começar importando as duas bibliotecas que nós vamos precisar para criar esse código e deixar ele mais dinâmico. Que é a biblioteca random, onde vamos manipular aleatoriedades no nosso código, e também a biblioteca time, onde nós vamos utilizá-la para criar pausas e deixar o jogo mais dramático. Tá? Vamos começar na declaração da nossa classe gladiador. Para a gente declarar uma classe usando a linguagem Python, a gente começa com a palavra reservada class e o nome da classe nós vamos batizar de gladiator. Pessoal, eu não gosto de misturar idiomas, então apesar de ter feito o diagrama ML usando português aqui, eu vou preferir escrever tudo em inglês, né, para não misturar a linguagem Python, que preferencialmente utiliza inglês, com o português e ficar uma salada de frutas, tá? Vou colocar tudo em inglês aqui, mas vocês vão conseguir acompanhar, que eu vou traduzindo aqui se precisar para vocês. Então, a classe, gladiador, e o método inicial, método init, que nós temos que criar, que é o método construtor de uma classe em Python. Vamos dizer que ele vai receber, né, self, parâmetro self, o nome do gladiador, a sua força, strength, a saúde, né, vida, que eu tinha modelado lá no nosso diagrama health, e mais a habilidade dele e as armas que ele vai possuir. 2 pontos aqui. E agora a gente faz o trabalho, né, para imputar cada uma dessas para a variável distância. Name, então, receber nome. Vou definir também aqui como atributo da classe a variável max health, vai marcar a quantidade, né, de energia máxima que ele tem. E também a corrente, né, a atual. E a atual dele. Tem errado ali a, a palavra em inglês, mas corrigi já. Então, tem a energia atual do nosso gladiador. Então, vamos também colocar força, strength e a habilidade dele. E eu, eu recebe ali o argumento skill. As armas, vamos configurar o atributo para as armas. E também vamos configurar um atributo. Ele está vivo. Vai ser inicialmente marcado como verdadeiro, true. Então, observa aqui. Observa que eu apenas repliquei o que eu tinha modelado no meu diagrama de classes. Você vê aqui, eu modelei exatamente como eu fiz
como eu fiz no diagrama de classe, o nome, a quantidade de energia, né, ou de vida máxima, vida atual, a força, a habilidade, as armas, e uma variável booleana com vida para criar uma minha classe gladiador. Agora tá faltando o quê? Tá faltando métodos, certo? Métodos. Vamos começar com o método ataque, método atacar. Como é ação, o método representação, geralmente em português a gente usa o verbo no infinitivo, então seria melhor traduzido para atacar. Aqui eu vou colocar ataque em inglês. Receber o parâmetro self, ter acesso aos atributos e o parâmetro opponent, em quem vou desferir o ataque. O ataque, eu poderia também fazer detalhado usando o diagrama UML, por exemplo, de ações, de comportamento, ou diagrama de sequência, algum outro diagrama para explicar como ocorre o ataque. Poderia fazer isso, ou poderia usar um fluxograma para modelar. Aqui dentro do método, geralmente você vai descrever uma programação estruturada. Então vai ser a sequência ali passo a passo para realizar um ataque. Vou começar definindo uma variável chamada a base de dano que ele pode sofrer. Vai ser proporcional aí à sua força, frente, vezes um valor aleatório. E aí eu vou usar a biblioteca random que eu importei lá em cima, usando uma distribuição uniforme que pode variar 0.7 até 1.3. A biblioteca random possui várias distribuições de probabilidade. Se você ver aqui no manual da linguagem Python, você pode ver quais são as distribuições, como elas funcionam. Você é engenheiro, você trabalha na área e precisa usar alguma distribuição de probabilidade em algum seu projeto, você pode utilizar essa biblioteca que tem várias implementadas já no seu pacote para você desfrutar. Por exemplo, temos a biblioteca random, né, que vai gerar números aleatórios entre 0 e 1, a classe uniforme, que eu vou utilizar a função uniforme que eu vou usar agora, tem a distribuição triangular, distribuição beta, distribuição exponencial, aí você pode gama também, ó, distribuição gama e várias outras distribuições que você pode conferir na própria documentação da linguagem Python. No nosso código, vou usar apenas essa distribuição por enquanto, distribuição uniforme, para dar ali, calcular a base de dano do golpe do ataque do gladiador, certo? Então temos nosso dano base. Vamos ver então as nossas armas que ele vai escolher. As armas, eu vou usar uma outra funcionalidade da biblioteca random, que é a choice. Ela vai escolher aleatoriamente qual é a opção, dado uma lista. Uma lista, no caso, eu vou passar a lista de armas para essa função e ela vai selecionar aleatoriamente, como se fosse um combate na vida do gladiador lá no momento da arena, naquela ação, ele tem que escolher as armas que ele vai enfrentar, ele vai ter que usar aquela que tiver em suas mãos à disposição ali naquele determinado lance. Então vou fazer uma escolha aleatória também usando essa função choice, que vai escolher uma opção dentre uma lista de opções com a mesma probabilidade de cada, certo? Então não vai ter nenhuma vantagem ali na hora da escolha dessas armas. Vamos usar um fator de ajuste, né? Dependendo da habilidade do gladiador. Você lembra do filme original? O, o Maximus era um gladiador de carreira.
era um gladiador profissional e o Commodus era o imperador ali que fazia é, o, várias tramóias contra ele e que no final se vê contra o Maximus no meio de uma arena. Então, logicamente, o Maximus tem mais habilidade do que o Commodus, que era apenas um imperador, né, no campo de batalha. Então, eu estou simulando essa situação usando esse modificador aqui com baseado na habilidade de cada um que estão lutando naquele momento. Então, vou pegar aqui o atributo skill do da minha classe, dividir por 10, dá um desconto aqui. E também vamos dar um bônus para a arma, né? Baseado na arma que ele tiver em mãos, pode, é, pode ferir com uma maior gravidade ou uma menor gravidade. Vou colocar aqui como se fosse um, um item dentro da arma. A arma pode ser um objeto do tipo dicionário. Então ele vai ter ali um bônus dentro desse dicionário. Que vai ser a nossa arma. Podemos descrever a nossa arma usando o dicionário. Então com isso nós já podemos calcular o total do dano. Damage, usando essa variável aqui, damage, total damage. Calculando da seguinte maneira, né? A base, né? O dano base vezes, coloca aqui essa fórmula, um mais fator de ajuste, né, de acordo com a habilidade do gladiador, vezes o bônus da arma, para a arma que ele for utilizar no ataque. Então, o oponente ele vai sofrer o dano. Total que foi calculado aqui nesse método. Então, ó, o oponente vai ser um objeto gladiador que eu vou passar aqui nesse parâmetro do, do método ataque. Tá? Então, com isso eu posso manipular o estado do meu gladiador, alterando os atributos dele através dessa comunicação entre os métodos. Então, o método ataque vai conhecer quem é o objeto que está sendo atacado, e por isso ele vai conseguir fazer essa alteração nesse objeto. Detalhe, que o objeto que ataca não vai ser o mesmo objeto que vai receber o ataque. Esse que é um outro objeto aqui. Então, não sei se vocês estão conseguindo entender que como a classe realmente vai ser o molde para criar dois objetos diferentes. O objeto Máximos, que vai representar um gladiador, e o objeto Cômodos, que vai representar o outro gladiador. Cada um desses objetos vai ter as suas habilidades, a sua energia, a sua força, a sua habilidade, as suas armas. E eles vão lutar entre si através, né, dessa modelagem que nós estamos construindo. Então, o retorno aqui dessa função, né, já escrevemos aqui, retorno, podemos dizer aqui que pode ser um dicionário, e aí a gente faz o ataque, né, sendo o próprio objeto, a arma utilizada no ataque vai ser uma arma, vai ser escolhida, né, pegando o nome dessa arma. A gente ainda não definiu essa arma, a gente vai definir essa arma mais pra frente.
Também o dano que foi calculado e desferido no nosso oponente. Vou arredondar aqui o dano da função round. Considerando duas casas decimais. Bem, então nós temos nosso método ataque concluído. Vamos para o próximo método, que é o método sofrer dano. É exatamente isso que a gente definiu aqui, que utilizou aqui. Então precisamos definir também. Take damage. Vai receber aqui um atributo self e o damage, um parâmetro. Para calcular exatamente aqui o que nós vamos fazer. Diminuir a energia atual do dano que ele recebeu. Agora aqui a gente pode verificar também se ele vai continuar vivo após esse dano. Então, se nós percebermos que ele não está vindo aqui, current, então, current health, então a saúde atual dele é menor ou igual a zero, quer dizer então o quê? Que ele levou um golpe fatal. Vou colocar aqui que a vida atual dele vai ser zero e que o atributo is alive ele é false, ou seja, ele está morto. Agora podemos também criar o método de cura conforme nossa modelagem, só relembrando aqui, tem o curar agora. Então veja que esse diagrama está orientando a gente na construção do nosso problema, na construção da nossa simulação. Então vou criar o método curar. A quantidade que ele vai curar de energia. Então também vamos trabalhar em cima do atributo current health e vamos ver qual é aqui, ó, o mínimo entre a quantidade máxima de energia e a quantidade atual de energia mais a quantidade que ele vai ser curado. É só com M, tá? A quantidade que ele vai ser curado, porque não pode passar a quantidade máxima de energia. Então, se a cura dele ultrapassou a quantidade de energia, deve ser limitada à quantidade máxima. Não esqueça o método curar faz. Então, definição. Vamos definir agora o método status. Para obter ali o panorama da batalha que está acontecendo. Ali só recebe ali o argumento self mesmo. Então, vou retornar um dicionário também de dados aqui. Nome. Pegando o nome do gladiador. De energia que ele tem. Health. E de máxima de energia. E se ele está vivo? Sabemos se a batalha já terminou. Basicamente ele retorna essas informações. É isso que o método
status faz. Então, se a gente verificar aqui, nós já acabamos de implementar a nossa classe gladiador. Agora vamos implementar a classe arena, onde vai ocorrer a batalha entre eles. Novamente eu defino uma classe arena. Vamos definir o método construtor, o método init em Python. Esse método construtor da arena vai receber apenas o nome da arena, e aí nós vamos atribuir variável distância, o atributo name, o nome que vai ser passado na inicialização da nossa classe arena, do nosso objeto arena. Também podemos definir aqui, ó, o número de spectators do nosso arena. E aí podemos, ó, também utilizar um outro método da classe random, de random int. O que o random int faz? Ele vai gerar um número aleatório para a gente, de acordo com o intervalo que nós passarmos aqui como argumento. Nesse caso, 500 a 5000, podemos gerar números aleatórios para fazer a nossa simulação. Então, a gente pode ter uma arena no mínimo com 500 espectadores e no máximo 5000 espectadores, que é a lotação máxima da nossa arena de batalha. Agora vamos criar o método, o que está faltando? O método batalhar, ou iniciar a batalha, para fazer os dois gladiadores batalharem entre si. Então esse é um método muito importante a gente construir, né? Construir aqui, calma. O método battle, ele vai receber o parâmetro self e os dois gladiadores que vão batalhar, né? Só a batalha entre os dois gladiadores, né? Então o gladiador 1 e o gladiator 2 vão ser os argumentos desse método. Aí a gente pode imprimir aqui dizendo que assim, tá ocorrendo a batalha. Batalha tá ocorrendo na arena. Dá o nome aqui da arena. Vamos também poder dizer que o número de o número de espectadores, o número do atributo do objeto spectator. E dizemos quem que está lutando nesse momento. Gladiator 1 versus Gladiator 2. No caso, como você objetos gladiadores, então eu tenho que invocar o atributo name, né, para dizer que é o nome deles que eu quero imprimir aqui no placar da nossa arena. Vamos definir aqui inicialmente o round, começa com o round 1. E vamos também criar uma variável battle log para dizer, registrar os eventos que forem ocorrendo na batalha. Agora esse procedimento que eu vou fazer agora vai exatamente simular a batalha entre os dois gladiadores. Eu vou fazer assim, ó, usar o comando while enquanto o gladiador 1 estiver vivo, ou não, né? E o gladiador 2
estiver vivo. Então, enquanto eles estiverem, um deles estiver vivo, enquanto um deles estiver vivo, live, né? Live. Nome, deixa eu só ver qual é o live, né? Live, que é o atributo. Não, tá Isa live, ó. Live. Peraí que eu errei, é live aqui. Então, já fica uma dica de atalho para VS Code. Vocês estão começando agora, o comando Command D no Mac ou Ctrl D. Você pode buscar todas as ocorrências da variável, da palavra que você está procurando. E ele consegue fazer essa substituição. Se você ver agora, eu mudei o meu, a minha variável, todas as variáveis que estava errada aqui. Muito bem, então o gladiador vivo e o segundo gladiador também estiver vivo, enquanto eles estiverem vivos, a batalha vai comer solta. A batalha vai comer solta. Então vamos começar no round. Qual round que está sendo executado no momento. Vai ser definido aqui através da variável round number, né, que a gente tinha definido. Round number, vamos definir então. Vamos imprimir essa informação no início de cada batalha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou alternar os ataques aí de cada um dos gladiadores, né? Não tem como simular uma situação mais realista, né? Nesse exemplo que nós vamos dar. Então, para cada iteração aqui, enquanto eles estiverem vivos, vou sortear quem que vai atacar, como se fosse um jogo de RPG. Então, cada oponente vai atacar uma única vez. Eu vou poder então dizer aqui, ó, cada round um vai atacar, de acordo com as suas habilidades. Então, round number. Para fazer isso, para fazer a simulação, vou pegar a variável round number e calcular o módulo dela, o 2, pegar o resto da divisão, né, por 2, comparar com 1. Se for, se for igual a 1, então vou dizer que ataque, criar a variável ataque result. Eu vou receber o resultado do ataque do gladiador 1, gladiador 2. Se for diferente de 1, ou seja, se for 0, eu vou pegar o resultado do ataque do gladiador 2, usando como oponente, né, o gladiador 1. Gladiador 1. E aí, vamos registrar isso no log da batalha. No log da batalha. Da batalha. Result. E vamos registrar também a sequência aqui que aconteceu. A sequência do que aconteceu. Nesse caso, vamos imprimir os detalhes da nossa batalha. Vamos dizer que o, a- o atacante, né, pegando aqui do nosso attack result, o atacante, o gladiador, acertou, tô com a arma. A gente vai pegar quem sofreu o ataque, a arma que foi utilizada e também
é, o dano que foi sofrido, né? O dano que foi sofrido para ataque Wizard, dano. Dano que foi sofrido, que é exatamente o resultado aqui do ataque que ele retorna. O, o atacante, né? Quem desferiu o ataque, a arma e o dano. Então vamos imprimir aqui essa, registrar essa ocorrência. E vamos registrar também a situação de cada um dos gladiadores. Importante saber, né, quanto eles têm de energia. Então, vou colocar aqui o gladiador 1, ponto name, colocar a saúde dele, né, quanto ele tem de vida ainda. Então, gladiador 1, ponto current health, health, current health. E aí vamos fazer a mesma coisa pro gladiador 2. Gladiador 2, também vamos exibir a saúde atual dele. E para finalizar aqui essa parte desse laço, dessa rodada, vamos incrementar o round, né, que aí vai fazer a lógica para mudar quem está atacando. A partir dessa modificação, vamos incrementar em 1 o número do round. E aqui vamos dar uma pausa também para usando a biblioteca Sleep para, né, dar um respiro aí nos nossos lutadores. Vou colocar um segundo, mas a gente poderia mudar isso aqui, né? Simulando ali a duração de uma batalha, por exemplo, de um golpe. Bom, aí para fechar esse método é, de batalha, né? Iniciar a batalha, falta a gente então definir, depois que houve essa sequência de rounds, quem foi o nosso campeão. Então, campeão vai ser o Gladiador 1 e Gladiador 1 está vivo. Se não, Gladiador 2. Ou também podemos colocar como nosso derrotado, Gladiador 2 e Gladiador 1 está vivo. Eu poderia fazer de outras formas, né? Isso, mas e também funciona. Poderia só fazer um else, né? Um if else, colocar aí essas duas situações. Se um não fosse o vencedor, com certeza o outro seria o vencedor. Vou deixar. Verdade, vou deixar do jeito que tava isso aqui, senão posso confundir. Verdade. Ai. Muito bem. Para finalizar, podemos. Vamos então imprimir essa informação na tela, dizendo que o vencedor é dizer que o vencedor, o nome do vencedor, né, foi campeão na batalha. Campeão na batalha. E também informar que o perdedor, 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 faz o atributo name do perdedor, usando, né, o atributo. Estou acessando o atributo
foi definido ali no objeto e ele foi derrotado. Foi derrotado. E agora podemos retornar o método, a informação do log da batalha nesse método batalhar para o objeto que for invocar esse método. Então vou retornar aqui o battle log para retornar as informações da batalha. Agora nós vamos passar para o nosso método main, onde nós vamos utilizar de fato as classes que nós modelamos, das classes que nós criamos. Para facilitar e não deixar o vídeo muito longo, eu vou copiar já aqui e explicar para vocês que vai ficar mais, mais prático. Agora que a gente já fez a parte mais difícil, que é exatamente o que o vídeo se propôs a explicar, que foi a programação orientada a objeto, que já é a parte mais direta, digamos assim, né? Que nós vamos utilizar o que nós já programamos. Então vou copiar aqui o trecho de código que nós vamos poder conferir, então, como nós podemos utilizar essa modelagem em nosso programa. Ele está reclamando aqui por causa da margem ali, da indentação. Vou tirar isso aqui. Ó, nas linhas 89 a 94, eu defini as armas. Então tem as armas dos nossos gladiadores. Pode usar um Gladius. Sabe o que é o Gladius? Gladius é essa espada bem aqui, essa espada mais curtinha que ele utilizava. Diferente de uma espada normal, ela é chamada de Gladius, por conta que dava mais agilidade ali no campo de batalha. Pode ser um tridente, um machado, ou um cetro, ou uma estaca, sei lá, um mace. Um mace. Aí, ó, cada arma possui um bônus de dano. Gladius possui um bônus de dano de 1.2, o machado de batalha possui um dano um pouco maior, 1.3, de acordo com a arma que ele utilizar. Aqui eu estou criando, ó, na linha 97 a 103, estou criando o objeto máximos, baseado na classe Gladiator, que nós modelamos. Estou passando o nome máximos, força dele 90, habilidade 85 e a saúde dele 1000. As armas aqui que ele utiliza, pode ser uma dessas armas. Lembra que eu vou escolher aleatoriamente as armas de acordo com a lista de armas que foi passada. Então são aquelas armas que estão à disposição e eu vou escolher uma delas aleatoriamente. Cada um vai escolher sua arma aleatoriamente para atacar seu oponente. E aí o outro objeto é o Cômodos, outro guerreiro que está enfrentando o grande gladiador Máximos na arena de batalha. E aí vamos também criar a nossa arena, né? Nessa classe arena vamos chamar de Coliseu. É o Coliseu de Roma. Vamos especificar o nome dele aqui. Vamos dizer que ele possui então esse nome. Vai ser o Coliseu onde eles vão batalhar. Ó, pra gente então executar a batalha, nós chamamos o método Battle da classe do objeto Coliseu, passando os dois objetos gladiadores que nós construímos, cômodos e o máximos. Então, assim, nós utilizamos a programação orientada a objetos para simular a nossa batalha entre os dois gladiadores. Então, como ele resulta, o retorno aqui é uma, vai ser
uma lista, né, de uma lista de dicionário, né? Bem aqui eu tô anexando esse resultado. Então, esse ó, o entry in result. Eu vou imprimir, é, meu ataque, meu gladiador que está atacando. Depois, qual arma ele usou? Vou colocar aqui. Pam, pam, Deixar bem aqui. Usou a arma weapon para um dano de tantos por cento no meu oponente. Finalmente, nossa última linha de código, vou invocar nosso método main e o arquivo chamado for o arquivo principal. Certo? Ele reclamou que... verdade, isso aqui. O método main ficou dentro da classe... da outra classe, classe arena, mas não é. Então, ó, já está aqui, que ele vai parar de dar aquele erro. Certo? Beleza. Vamos rodar para ver se nossa simulação funciona. Vamos ver como ele se comporta. Aqui tem aqui o nosso arquivo. Vou rodar Python Gladiator. Python 3. Opa, deu erro, deu erro. Achei que o vacilo, eu não passei achei que o vacilo eu não passei o argumento pro atributo. Health, current health, que seria o próprio health. Bora ver se roda agora. Essa aqui, outro erro. Mais um erro aqui, não é random int, é range int. Vamos ver se agora passa. Vida S6. Passou, simulou a batalha. Eita, mais um erro. Escrevi o nome da arma errada aqui. Vamos ver se ajeitei o weapon. Opa, vamos lá. Atenção, agora vai. Batalha se rolando. Eita. Olha. Então quem ganhou? Quem ganhou nessa batalha? Quem saiu vitorioso? Máximos acertou. Cômodos vezes máximos. Round 1, round 2, round 3, round 4. Faltou dizer quem foi campeão. Nota aqui. Máximo foi campeão na batalha. Cômodo foi derrotado. Cômodo usou o Gladius. Depois o Máximo usou o Mace. Cômodo usou o Mace. E o Máximo usou o Tridente. Para um dano de 97. 971,38. Vamos fazer mais uma simulação para ver se esse resultado se repete. Olha lá, batalha, round 1, round 2, round 3, round 4. Eita. Novamente, o Máximo foi campeão. Melhor de 3. Melhor de 3. Vamos ver mais uma. Máximos foi campeão. 3-0 pro Maximus sobre o Cômodos. Veja aqui, Máximos foi campeão novamente. Esse foi no segundo round. Muito bem, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo onde fizemos uma simulação completa aqui de uma batalha entre gladiadores usando a linguagem de programação Python. Nós aprendemos conceito de programação orientada a objetos, de modelagem utilizando o diagrama UML. Vimos também as funções random para deixar nosso código aleatório. Vimos também a utilização da função time, da biblioteca time, para deixar pausas no meio do nosso código. Espero
espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E o seguinte, pode ser que para alguns esse assunto ainda tenha sido um pouco complexo, um pouco mais difícil, porque eu já me aprofundei diretamente no conteúdo de programação orientada a objeto, mas se você está começando agora, talvez você tenha sentido um pouco de dificuldade. Se você quer aprender a programar comigo, para te mostrar do básico ali, os fundamentos, passo a passo, até você conseguir compreender esse código que eu mostrei para você de uma forma mais completa, vou deixar o link na descrição desse vídeo com um cupom de desconto especial chamado Gladiador para você se motivar a aprender uma linguagem de programação com um desconto especial. E esse desconto não vai durar para sempre, não. Então aproveita apenas 5 dias, contando com o lançamento desse vídeo. Aproveita esse cupom de desconto que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever para você acompanhar mais aventuras e batalhas de código no canal do Engenheiro Moderno.